Olá, irmãos, sejam muitíssimo bem-vindos ao canal da IPB de Ubatuba. É sempre uma honra, é sempre um prazer ter vocês conosco em mais um vídeo. E na presente data vamos falar a respeito de Efésios capítulo 3, versículo 8, mais especificamente sobre um termo que ali aparece, que é insondáveis riquezas de Cristo. O texto, como todo diz, a mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça, de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Efésios capítulo 3, versículo 8, palavras registradas pelo apóstolo Paulo sob a inspiração do Espírito Santo de Deus. E é sobre esse versículo, sobre as insondáveis riquezas de Cristo, que nós vamos discorrer no presente vídeo. Comecemos falando a respeito do que o apóstolo Paulo pensava acerca de si mesmo, qual era o conceito que ele tinha de si mesmo. Ele se considerava, como nós vemos em outros textos da palavra, ele se considerava o menor de todos os santos, como nós lemos em Efésios, ele considerava o principal dos pecadores, como ele falou a Timóteo, e ele considerava o menor dos apóstolos, ou seja, ele tinha um conceito de si mesmo de um pecador que carecia da graça de Deus, carecia da salvação proveniente do Senhor. E é esse sentimento que nós devemos ter também no nosso interior, no nosso coração. Veja bem, se o apóstolo Paulo, o fundador de grandes igrejas, fundador de igrejas famosas, autor de 13 epístolas, nas quais Deus deixou sistematizado para nós as ordenanças que ele tem para cada um de nós no Novo Testamento. 13 epístolas, Paulo escreve, se nós não considerarmos, é claro, o Hebreus, cujo autor é desconhecido, embora muitos atribuam sua autoria a Paulo, mas, de maneira geral, há quase que um consenso no fato de que Hebreus não é de autoria paulina, tá? Mas de alguém que escreveu sob a influência de Paulo. Mas Paulo escreveu 13 epístolas ao todo. Era um homem que afirmava, e está claro no Novo Testamento, que ele se deixava gastar em prol das almas dos salvos, das almas dos santos. Ele se deixava gastar em prol do Evangelho de Cristo. Aquele homem que considerou tudo como perda por causa de Cristo. Aquele homem que podia dizer com convicção: para mim o viver é Cristo, o morrer é lucro. O que vemos esse homem de Deus falando a respeito de si mesmo? Que ele era o menor dos santos. Observe que conforme ele se aprofundava na presença do Senhor, quanto mais ele procurava buscar se aprofundar no conhecimento da pessoa bendita de Jesus Cristo, mais ele tinha consciência de sua pecaminosidade, mas ele tinha consciência de que era alguém que precisava, carecia da graça de Deus, e é esse sentimento que deve haver também em nós. Ele começa afirmando em 1 Coríntios 15, 9, que era o menor dos apóstolos, que não era sequer digno de ser considerado apóstolo porque perseguiu a igreja de Deus. Veja bem, o menor dos apóstolos. Apóstolos, um grupo pequeno, um grupo fechado, 12 pessoas, 13 com ele, tá? Mas eles consideravam desse pequeno grupo o menor. Com todo o peso que ele tinha, um homem que foi arrebatado ao terceiro céu. Ouviu coisas inefáveis, as quais ao homem não é lícito falar. Tá? Esse homem que foi arrebatado ao terceiro céu se considerava primeiro o menor dos apóstolos. Cada um considera os outros superiores a si mesmo, diz a palavra. O menor dos apóstolos, que era um grupo pequeno, fechado. Depois ele se considerava o menor dos santos, como no texto que nós lemos. Os santos, é claro, não é um grupo que abrange toda a humanidade, mas sim os salvos, os eleitos em Cristo. Dentre os eleitos de Cristo, ele se considerava também o menor de todos os santos. Veja, o menor dos apóstolos, o menor dos santos. E aí chega um momento que ele fala, quer saber? Eu sou o principal dos pecadores. Fala Timóteo lá em 1 Timóteo 1,15. Cristo Jesus, fiel, essa palavra, e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Se eu não me considero o principal dos pecadores, carecedor na graça de Cristo, é porque eu não me conheço direito. E você também. Cada um de nós deve se considerar o principal dos pecadores e carecedor e não merecedor da graça de Deus. Se alguém te pergunta quem é o principal pecador que você conhece, se você pensar em fulano, beltrano e ciclano, tem alguma coisa errada. Porque nós temos que pensar, porque de fato nós o somos, todos nós temos que nos considerar o principal, os principais dos pecadores.
indignos de estarmos na presença de Deus, mas pela sua infinita graça e infinita misericórdia, Ele nos resgatou e nos trouxe para a sua presença. O apóstolo Paulo via muito mais fraquezas, via debilidades em si mesmo, não ficava procurando garimpar imperfeições no próximo, mas ele via primeiramente as suas próprias imperfeições, as suas próprias falhas, seus próprios defeitos e seus próprios pecados. O primeiro passo em direção ao céu não é se considerar muito bom, não é se considerar muito santo, mas é se considerar o principal dos pecadores e necessitado do perdão e da graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Quem vai para o céu? Aquele que se acha muito bom? Não, aquele que se considera, que se acha, sabe, tem consciência de que é um pecador, que está ausente, que está longe do Senhor e precisa da graça, precisa desse favor imerecido da parte de Deus para que possa atingir a vida eterna. Sejamos não como o fariseu da parábola, mas como o publicano. Vocês se lembram? Subiu lá o fariseu e o publicano. O fariseu batia no peito, se gloriava, se vangloriava de ser um cumpridor da sua religião. Porém, o publicano batia no peito, não tinha sequer coragem de olhar para cima e falava: Senhor, tem misericórdia de mim, ser propício a mim, pecador. Publicano, sejamos como o publicano, não como o fariseu da parábola. Tenhamos também como exemplo, nosso exemplo maior em todas as coisas, obviamente, Jesus Cristo, o qual o qual a palavra afirma a respeito dele, e nós temos claramente isso conosco, que de sorte deve haver em nós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, subsistindo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo, tornando-se à semelhança dos homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Ele, sendo o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Deus Todo-Poderoso, se humilhou, houve em si um sentimento de humildade. Por isso a palavra nos recomenda: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, sentimento de humildade. Não um sentimento de arrogância, não um sentimento de prepotência, não um sentimento de se considerar maior ou melhor que os demais, mas sim um sentimento de humildade, como Cristo Jesus, como o apóstolo Paulo, como os grandes santos de Deus. Amém? Em segundo lugar, vejamos o que o apóstolo Paulo dizia a respeito do seu ministério. Ele dizia: a mim me foi dada esta graça de pregar. Olha que coisa. A mim me foi dada esta graça de pregar. É uma graça, é um presente, é uma dádiva. Ou vocês acham que eu seria digno, que eu sou digno por mim mesmo de estar aqui falando das maravilhas de Jesus para vocês? Ou vocês acham que eu ou qualquer outro ensinador, ou qualquer outro pregador da palavra é digno de pregar? Não, nós o fazemos pela graça, por essa graça que nos foi dada, por esse favor que nos foi concedido por Deus, por essa bênção, por esse privilégio. Não que sejamos merecedores, não que sejamos melhores que alguém, mas porque nos foi dada esta graça, esse presente, essa dádiva da parte de Deus, de anunciar o Evangelho, de pregar o Evangelho, de ensinar o Evangelho. E o que Paulo quer dizer com isso? A mim me foi concedido esse privilégio de ser um mensageiro de boas notícias, de que Jesus salva, de que Jesus cura, de que Jesus perdoa, de que Jesus liberta. Eu fui comissionado por Deus para ser um transmissor de boas novas, um arauto de boas novas. É claro que o ministério é algo sublime, mas não é para nos gloriarmos, para nos vangloriarmos, mas sim para que, como diz a palavra, nós temos esse tesouro em vasos de barro, para que a glória e a excelência do poder seja de Deus e não nossa. Nós, frágeis, mortais, pecadores, somos portadores da palavra do Senhor, somos arautos do Evangelho, somos pregadores da palavra de Cristo. Nós, barro pós cinza, nós, falhos, faltosos,
Sabemos pela palavra que até mesmo os anjos intentavam anunciar o evangelho, queriam pregar o evangelho, porém Deus deu essa missão para os homens. Não foi para os anjos que Deus, que Cristo outorgou essa bênção, esse privilégio, tá? Essa graça de anunciar a palavra do Senhor. Não foi aos anjos, mas foi a nós, homens. Sim, falhos, faltosos, fracos, porém portadores da mensagem poderosa de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Aqui, nessa passagem, bem como em outras, fica claro que a principal ideia que estava continuamente na mente de Paulo era que a tarefa primordial do ministro, do pregador, do ensinador do Novo Testamento é transmitir a palavra do Senhor, é ser um embaixador de Deus, é ser um proclamador de boas novas em um mundo carente. Nós vemos ao longo das epístolas paulinas, ao longo da palavra do Senhor como um todo, várias expressões, tal como Deus manifestou a sua palavra mediante a pregação. Vemos Paulo falando, para a qual eu fui designado pregador. Em outro texto ele fala, para isto fui designado pregador. Em outro trecho ainda ele diz, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida. Ou seja, ele tinha consciência de que ele devia levar a cabo essa missão que lhe foi outorgada por Deus. Ele devia pregar, devia anunciar o evangelho. Escrevendo a Timóteo, 2 Timóteo 4:2, a última epístola de Paulo, a última epístola escrita por Paulo, por sinal, ele recomenda o seguinte a Timóteo: pregue a palavra, instes, a tempo e fora de tempo. Ou seja, pregue a palavra a todo momento, seja o momento oportuno ou não, anuncie, pregue a palavra, tá? Nós vemos a palavra de Deus, na palavra de Deus, Paulo falando também o seguinte, em 1 Coríntios 9:16, ele fala, ai de mim se não pregar o evangelho. Ok, foi-me concedida essa graça, foi-me concedida essa bênção de anunciar o evangelho. Mas ai de mim, e ai de mim se eu não pregar o evangelho. É interessante também que o mesmo apóstolo que diz que a mim me foi dada esta graça de pregar, também disse, orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, e para que sejamos livres dos homens perversos e maus, porque a fé não é de todos. Dizia o seguinte, olha irmãos, estou aqui pregando a palavra, estou aqui anunciando o evangelho, mas eu careço das orações dos irmãos, eu careço que os irmãos me cubram com suas orações, porque a tarefa é árdua, a tarefa é sublime, mas é árdua. Parafraseando uma outra frase, pregar a palavra, anunciar o evangelho é padecer no paraíso. É sublime, é tarefa maravilhosa, porém árdua, sim. Encontramos oposição? Sim. De de todos os lados nós encontramos oposição, de todos os lados nós encontramos críticas, de todos os lados nós encontramos acusações. Porém, é uma graça sublime, é um presente, uma dádiva que Deus nos deu e nós não podemos deixar isso para trás, não podemos largar a mão do arado. Como diz a palavra, Jesus falando, aquele que é chamado, que põe a mão no arado, olha para trás e retorna, não é digno do reino de Deus, né? Então nós temos que prosseguir, aconteça o que acontecer, nós temos que prosseguir anunciando a palavra do Senhor. Lá no século XX, quando cogitaram a possibilidade de lançar Billy Graham, ou a possibilidade de que ele se lançasse como candidato à presidência dos Estados Unidos, ele falou o seguinte, eu sou ministro de Cristo, eu não posso ser rebaixado e pegar um cargo terreno. Em outras palavras, foi isso que ele disse. Eu não posso ser rebaixado. Ou seja, a posição mais suprema que o homem pode ter, pode alcançar, é ser embaixador, pregador da palavra, ministro de Cristo, ministro do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ele falava, é claro, não posso ser rebaixado, largar a obra de Deus por um cargo terreno. Na verdade, ele citava Spurgeon, parafraseava Spurgeon, o qual também afirmava que se Deus te chamou para o seu ministério, não se rebaixe a ponto de ser rei em qualquer país. A nós foi dada essa graça, um presente, uma bênção, uma dádiva maravilhosa da parte do Senhor. Quem somos nós? Falhos, fracos, faltosos,
defeituosos, porém o Senhor nos concedeu, nos outorgou esta graça de anunciar a sua palavra santa ao mundo. Glória a Deus por isso. Por fim, vejamos o que Paulo fala a respeito do assunto da sua pregação. Ele chama o anúncio do Evangelho, ele chama o Evangelho de as insondáveis riquezas de Cristo. E o que ele quis dizer com isso? Bom, primeiro imaginemos o que Paulo se recordava ali de sua vida pregressa antes de ser chamado por Deus ali na estrada de Damasco. Ele era um perseguidor, ele era um ferrenho combatente da fé cristã, ele perseguia, ele prendia, ele manietava cristãos, ele tinha permissão para pegar os cristãos onde quer que ele encontrasse e os levasse cativos. Ele era um homem que havia perseguido, maltratado, batido, talvez até matado. Ele consentiu na morte de Estevão. Aqueles que apedrejavam Estevão, como diz a palavra, depositavam ali suas vestes nos pés de um jovem chamado Saulo, que nada mais é do que o nosso Paulo, que é o apóstolo Paulo. E Paulo certamente observava ali o apedrejamento de Estevão e consentia com aquele ato. Mas aí ele começa a pensar, todo o mal que eu fiz, ainda assim o Senhor me abriu os olhos. Ainda assim, o Senhor me chamou lá na estrada de Damasco. Ainda assim, o Senhor levou um homem falho como eu lá para a casa de Judas, na rua que se chamava Direita. Ele mandou lá Ananias para que orasse por mim. Ele fez cair as escamas dos meus olhos. Ele fez com que eu vislumbrasse a sua glória, a sua graça. Ele me arrebatou até o terceiro céu. Ele fez 1001 maravilhas por mim. Tudo isso para mim, um homem que perseguia a igreja de Cristo. E ele mantinha ali, certamente, a sua vida pregressa, sempre fresca a sua mente, para se recordar tudo que ele havia feito de mal e de todo o mal que o Senhor já havia o perdoado. Como isso pode ser explicado? Como alguém pode perdoar tamanhos males que alguém infligiu à igreja de Cristo? É uma riqueza insondável do Senhor. O perdão de Deus é uma riqueza insondável. Por que riqueza insondável? Porque não há palavra de sabedoria humana que possa descrever o tamanho do perdão de Deus sobre nossas vidas. Cada um de nós deve meditar e pensar em todo o erro que já cometeu, em todo o erro que comete ainda, e todo o erro que ainda vai cometer, e se recordar, se lembrar de que tudo isso o Senhor já perdoou. Observe que Ele te chamou, Ele te salvou, Ele te elegeu, te perdoou. Ele perdoa não somente os pecados que você cometeu, mas os que você ainda comete e os pecados que ainda vai cometer, que você ainda vai cometer, porque Ele sabe, Ele conhece o seu futuro. Você não conhece o futuro, mas Deus conhece e sabe tudo de errado que você ainda vai fazer. E ainda assim, conhecendo o seu futuro, o seu passado, o seu presente, ainda assim Ele te perdoou. Ainda assim Ele te concedeu a bendita salvação de tua alma. Fala para mim se não é uma riqueza insondável. Como é que alguém explica isso? Ninguém consegue explicar tão grande amor. Como é que alguém consegue explicar o fato de Deus, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, se aniquilou, se esvaziou de si mesmo, tá? Se fez homem, tomou a forma de servo, morreu na cruz, sofreu, padeceu, foi esbofeteado, foi chicoteado, foi açoitado, foi maltratado, foi cuspido. Imagine tantas aflições pelas quais Cristo passou, sendo Deus. O Deus eterno abriu uma brecha na história, se fez homem, entrou na nossa história, tá? Morreu, morte salvífica, morte substitutiva em nosso favor, tá? Sendo Deus, tudo isso sendo Deus, para perdoar nossos pecados, para reconciliar-nos com Deus Pai. Como é que você pode explicar isso? Diga para mim se é uma riqueza insondável ou não. Diga para mim se é ou não é algo para o qual não há palavra de sabedoria humana para expressar. Isso é riqueza insondável. Não há palavra de sabedoria humana para descrever o tamanho do amor de Deus. Não há palavra de sabedoria humana para descrever o perdão, é a misericórdia que Deus derramou sobre nossas vidas. Não há palavra de sabedoria humana para descrever o amor com que Deus tem nos amado dia após dia, sendo nós ainda pecadores. Cristo Jesus veio ao mundo para nos salvar, sendo nós ainda pecadores. Não há palavra, não há filosofia que possa explicar, que possa explanar a respeito de tudo que Deus, soberano, todo-poderoso, fez por mim e por você e continua fazendo. Continua fazendo.
insondáveis riquezas de Cristo. Não há palavra em nosso vernáculo para descrever o céu de glória que está preparado para nós. Quando o apóstolo João ele escreve lá em Apocalipse e cita ruas de ouro, mar de cristal e todas aquelas maravilhas a respeito da Jerusalém celestial, ele utiliza palavras conhecidas por nós para descrever algo, para que ao menos tenhamos um vislumbre de como será o nosso lar celestial. Porque aquilo que nos está preparado vai muito além do que está grafado. Pode ter certeza disso. O que tem preparado para nós, nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu, não chegou ao coração do homem. É muito mais, está muito além daquilo que nós podemos, ou muito além do que nós possamos cogitar com a nossa limitada capacidade humana. Cristo, existem insondáveis riquezas na obra de Cristo, que ele realizou por nós quando viveu sobre a terra, morreu e ressuscitou. De forma preciosa, precisa e cabal, ele completou a obra que o Pai lhe confiou. Quando ele falou está consumado, ele quis dizer o quê? Pai, completei a obra para a qual tu me confiaste. Completei a obra que tu me deste para consumar. Terminei tudo. Reconciliei a humanidade com o Senhor. Tá? Insondáveis riquezas, a obra da expiação, a obra da reconciliação, a obra da redenção, a obra da satisfação da justiça de Deus, a obra da substituição do justo pelo injusto. Foi o que aconteceu na cruz do Calvário. O justo morreu pelos injustos. Insondáveis riquezas. Há insondáveis riquezas na nomenclatura pela qual a palavra chama o nosso Senhor Jesus. Ele é ao mesmo tempo o nosso mediador, ele é o nosso advogado, ele é o nosso sumo sacerdote, ele é o nosso intercessor, ele é o nosso pastor, ele é o nosso bispo, ele é o nosso médico, ele é o nosso capitão, ele é o nosso rei, ele é o nosso mestre, ele é o cabeça da igreja, ele é o nosso precursor, ele é o nosso irmão mais velho, ele é o noivo de nossas almas. Tudo isso e muito mais é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Insondáveis riquezas de Cristo. Poderia ficar falando aqui por toda a eternidade que ainda não conseguiria descrever o tamanho da bondade e do amor de Deus derramado sobre nós, sobre cada um de nós, falhos pecadores. Glória a Deus por isso. Para concluir, irmão, 3 breves aplicações. É claro que toda essa palavra, toda essa breve explanação já serviu de aplicação para a nossa vida. Mas, sintetizando, primeiro, Paulo se considerava o menor de todos os santos. E você, o que tem se considerado? Muito bom? Muito merecedor da graça de Deus? Muito merecedor da salvação? Ou também um pecador carente da graça do Senhor? Como você tem se considerado? Segundo, o que você pensa a respeito dos ministros de Cristo? O que você pensa dos pregadores da palavra de Deus? O que você pensa dos ensinadores da palavra de Deus? São pessoas que estão realmente fazendo a obra com amor, com carinho, com afinco, com dedicação? Ou você vê como pessoas que meramente estão soltando um blá 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 aí pela internet e pelas igrejas? Como você tem considerado? É uma graça que Deus nos concedeu. O que você tem pensado a respeito dessa graça? E terceiro, quem é Cristo para você? Quem é Jesus para você? É o nosso Senhor, nosso Salvador, nosso mediador, nosso precursor, nosso mestre, nosso soberano? Ou é simplesmente um filósofo, ou é simplesmente um sábio que viveu 2000 anos atrás? Ele é Deus. Jesus é Deus. A palavra diz que Ele é Deus. Ele é o nosso Deus. Ele é o nosso Deus. Se você não considera Jesus como Deus, como Salvador, repense os seus conceitos, porque isso é requisito básico para a salvação de sua alma. E o destino eterno de sua alma, vamos dizer assim, está nas mãos daquilo que você pensa a respeito de Jesus, do que você considera Jesus. Jesus é Deus, diz a palavra do Senhor. Ele mesmo afirma, eu e o Pai somos um. Ok? Deus te abençoe grandemente. Amém, irmãos? Esse foi mais um vídeo. Muito obrigado por sua presença conosco mais uma vez. Muito obrigado por nos acompanhar. Muito obrigado por suas orações. É muito bom saber que a palavra de Deus tem surtido efeito, tem alcançado a sua vida, tem alcançado o seu coração. Graças a Deus por isso. Sabemos que nós somos dignos, mas o Senhor nos faz de nós
instrumentos em suas mãos. Graças a Deus por isso, não porque eu mereça, não porque nenhum ensinador, não porque nenhum pregador mereça, mas porque ele é misericordioso, porque ele é bom e nos concede essa graça, essa bênção de estar falando dessa coisa maravilhosa que é o evangelho da salvação para todos vocês. Amém, irmãos? Enquanto o Senhor nos conceder vida, enquanto o Senhor nos conceder saúde, enquanto o Senhor nos der motivação, nós estaremos anunciando essa palavra bendita para os irmãos. Amém? Que Deus te abençoe grandemente. Precisando de algo, entre em contato conosco. Pode deixar aí nos comentários. Ou entre em contato conosco por telefone, por e-mail, tá? Mas precisando da gente, estamos à disposição. Que Deus te abençoe grandemente. Tchau. Fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo, se assim o nosso Pai Celestial nos permitir. Beijo no coração de todos.